que é o EFT ou EFT? Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de liberação emocional onde, através dos pontos da acupuntura, sem agulha, você libera essas emoções ruins. O criador dessa técnica foi o Gary Craig. Através do acesso do Dr. Roger Callahan, ele era um psicólogo, PhD, e ele fazia muitos experimentos. Ele já trabalhava com acupressão, que significa o quê? Acupuntura sem agulhas, através de pressionamento, e também da cinesiologia. Ele utilizava muito essas técnicas. Porém, num caso específico, que é o da Mary, que ela tinha muito medo de água, eles ficaram tratando durante muito tempo, 1, 2 anos, e ela não tinha quase nenhum avanço. E o que o Dr. Roger, na época, começou a notar? Que quando ela tinha essa fobia da água, e era tão forte, ela também tinha sintomas no corpo, como dor de estômago, como dor de cabeça, e ela não podia nem tomar banho de banheira, porque ela já ficava, por exemplo, se ela tomasse banho de banheira, ela ficava a noite inteira com dor de cabeça, de tanto que era essa fobia da água. E aí um dia ele, no experimento com ela, nessa crise que ela tava, muita dor de cabeça. E ele pediu para que ela pressionasse aqui debaixo dos olhos, né? Desse umas batidinhas debaixo dos olhos. E quando ela bateu debaixo dos olhos, ela olhou para ele e falou assim: passou. Eu não sinto mais nada. Passou o pavor da água. E aí ele ficou muito surpreso. Esse foi o primeiro caso dele, que aí ele criou o TFT. O que era o TFT antes do EFT? Ele tinha um protocolo um pouco mais complicado, onde batiam-se em vários outros pontos do que no EFT, e também tinha alguns outros tipos de movimentos. O Gary Craig, ele pediu para que o Dr. Callahan ensinasse ele essa técnica, e aí ele aperfeiçoou, simplificou, e aí ele criou o EFT. Então, resumindo tudo isso, chegamos no EFT, que é uma técnica muito simples, acessível, que não tem contraindicação e que é muito assertiva e que você pode utilizar em vários tipos de fobias, de sensações negativas e não a contraindicação. Uma coisa importante também é que a gente fala de sentimentos genéricos. Então, quando a gente fala ansiedade, tristeza e outros sentimentos assim, a gente está falando de uma forma geral. Quando você quer limpar um sentimento específico, um bloqueio, um trauma, no caso, por exemplo, a gente dá o exemplo do não conseguir falar em público, é interessante que você pare um momento, bem tranquilamente, e reflita dentro de você quais são os sentimentos raízes disso. Então, por exemplo, eu vou lá em público e eu não consigo me expressar, eu travo, eu fico com medo. O que vem através desse medo? Qual é o meu medo? Ser julgada? Não ser aceita? Não ser amada? Ou eu não quero incomodar os outros? Ou eu acho que eu não sou boa o suficiente? Então é muito interessante que você chegue nesses sentimentos específicos vinculados a esse trauma, a esse bloqueio. Porque você vai ser muito mais assertivo na hora de você fazer essa limpeza. Então, todas as vezes que você quiser uma coisa mais profunda, faça essa reflexão antes e dê uma nota também para ela. Quando você faz essa reflexão, por exemplo, você vê o quanto que você não se acha boa o suficiente. De 0 a 10, quanto que você não se acha boa o suficiente? Se é 8, se é 9, todos aqueles sentimentos que vêm junto na raiz com esse seu bloqueio, você mapeia ele para poder fazer essa limpeza. Vale ressaltar também sobre a imunidade, o quanto essas rodadas de EFT, de tapping, elas auxiliam no aumento da sua imunidade. Por quê? Vamos lá. Se o corpo físico é a ponta da linha e quando aparece uma dor física, uma doença, é porque já chegou assim lá no pico, significa que você foi acumulando muitas coisas ao longo da sua vida, ao longo dos dias.
E aí, se você pratica diariamente o EFT, essas rodadas, que elas são muito fáceis, né? São muito rápidas e simples de fazer, você vai todos os dias fazendo, você vai o quê? Faxinando essas emoções prejudiciais todos os dias. Então, é muito legal por exemplo, como eu sei os benefícios e a eficácia do EFT, ele tá na minha rotina diária. Tem épocas que eu tô ali quebrando crença de alguma área específica, tem épocas que eu tô cuidando mais da saúde, então eu vou utilizando ele e vou adaptando de acordo para cada questão, mas ele tá no meu ritual diário. Então, todos os dias eu vou o quê? Aumentando a minha imunidade, porque eu não vou acumulando sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins, por estar esvaziando, eles param de me atrapalhar nos meus avanços, sejam eles na parte profissional, seja ele na parte relacional, seja ele na parte de saúde, porque todos os dias estou ali esvaziando, ressignificando, liberando, não deixando acumular. Então, utilizar o EFT para essa parte da imunidade, para essa parte de liberação emocional diária, para você não prejudicar as emoções e acumular lá e não saber nem para onde percorrer e ficar confuso mentalmente, olha lá, já tem uma ferramenta muito potente que tem esse benefício de você esvaziar diariamente emoções prejudiciais. O que ela faz? Ela atua no seu corpo energético, no seu corpo emocional. Aqui você não utiliza o seu corpo físico, todos os dias você utiliza o seu corpo físico. E o que você faz? Você cuida dele, você toma banho, você faz asepsia, não é? A mesma coisa são com as emoções, com as energias. O que você vai fazer? É como se fosse um banho diário. Todas as vezes que você libera, você está organizando essa energia, você está destravando, você está eliminando o excesso. Então é como se você cuidasse desse seu corpo energético, esse seu corpo emocional também. A gente vai fazer hoje sobre ansiedade. Então, sobre a ansiedade, você vai perceber ela como está hoje. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre ansiedade, mas você pode ser sobre tristeza, você estar depressivo, se sentindo culpado, aí você modifica conforme o seu sentimento do dia. A gente vai falar sobre ansiedade. Então, perceba agora qual é o seu grau de ansiedade. De 0 a 10, 10 é o máximo. Quanto que você está ansioso hoje? Aí agora você vai dar uma nota. Por exemplo, eu tô 9 ansioso, tô muito ansioso. E aí você anota isso, que você tá 9 de ansiedade hoje. Perceba se você tem alguma disfunção no corpo, alguma coisa tá te pegando porque você tá ansioso, seu estômago tá doendo, sua cabeça tá doendo. Perceba isso também. Perceba como que está essa emoção em você. E também quando você estiver batendo, se você lembrar de alguma cena na hora, por exemplo, alguma cena de quando você era mais novinho ou você era criança e que você ficou muito ansioso, também anote para depois você esvaziar esse sentimento. E isso é muito importante. Vamos lá? Vou bater junto com você. Tá. Então vamos lá. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, 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 ansiedade. E, por exemplo, se o seu estômago estiver doendo por causa da ansiedade, aí você fala, mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Aí se for, por exemplo, a cabeça, mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente.
mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profundo e completamente. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. E se vocês podem perceber, a Shen, ela já tá liberando, tá vendo? É assim que se libera. Ela geralmente libera pelo bocejo. E aí você permanece falando ansiedade, ansiedade, umas 3, 5 rodadas até você ficar bem aliviado. Ansiedade, 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 esse sentimento, 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 esse sentimento. Quando você terminar essas 3, 5 rodadas, o que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos, se concentrar nessa ansiedade e ver como que tá o grau dela. Se de 9 ela passou para quanto? 5, 4, e aí você faz mais, se ainda o seu corpo ainda tá com dor de estômago, ou dor de cabeça, ou se mudou, se você lembrou de alguma cena, você vai fazer novamente a sua rodada para aquilo que surgiu de novo, ou você faz para dar uma arrematada, e assim você vai até zerar a sua ansiedade. Muito bom, é muito eficiente e o alívio é muito instantâneo. Então, pratique o EFT para você, o que? Transformar a sua vida com mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Tá bom? Nos vemos na próxima aula, Sim. né?